Glória a Deus, meus queridos. Que bom estarmos de volta para darmos continuidade a esse estudo. Espero que os irmãos estejam todos na paz de Cristo. Glória a Deus. Vamos mais uma bênção, porque eu vejo os estudos, né? Deus passando para nós o conhecimento, sendo bênção. Então eu acredito que quando nós buscamos a sabedoria do alto, Ele nos dá. Quando buscamos o conhecimento, Deus nos concede, né, esta bênção. Então é o que nós estamos fazendo. E quando estamos buscando este conhecimento, ele vai sendo dado gradualmente. Deus vai se revelando de uma maneira gradual, a qual nós vamos amadurecendo e vamos crescendo a cada dia, né, de glória em glória, como diz Paulo ali. E hoje nós estamos dando continuidade. Esta é a parte de número 3, a qual nós estamos falando do mundo dos mortos, ok? E nós vamos dar continuidade, parte de número 3, e hoje nós vamos falar justamente dessa questão, antes de chegarmos, né, a parte em que, para destricharmos a respeito de Jesus ter levado ou não os santos ali, né, do paraíso, ou do seio de Abraão, como alguns acreditam, para o céu. Nós vamos traçar mais alguns detalhes e fazer mais algumas observações para quando chegarmos neste momento, para que os irmãos tenham certeza do que realmente aconteceu, se ele levou ou não levou. Assim, a palavra diz que ele levou cativo o cativeiro. Mas neste estudo aqui nós vamos ver que cativeiro é esse, o que realmente Jesus levou. Então vamos destrinchar. Eu sou o Altair, você está no canal Fim desde o Princípio. Te convido a se inscrever se assim você ainda não é inscrito. Te convido a dar um like se você gostar do estudo e compartilhar com os amigos, pois isso é bom, né? Nos ajuda para que a palavra de Deus seja propagada a mais e mais pessoas, ok? Então, dando continuidade, uma recapitulação breve, né? Porque eu não gosto de simplesmente deixar sem ligar os estudos, então eu sempre falei isso. Então é rapidinho aqui, né? Mesmo que os irmãos já saibam, mas é interessante repetir, porque pessoas adentram, né, no vídeo para assistir e não conseguem pegar o cerne, né, o caminhar. Então eu aconselho também, se você não entender, como eu sempre faço em todos os vídeos, volte, né, nos vídeos anteriores. Se você ficou com alguma dúvida, assista novamente, né, até você compreender e pegar o cerne da caminhada, porque aqui os nossos estudos eles estão todos interligados, ok? Então, recapitulando brevemente, nós nas aulas anteriores nós vimos a questão dos lugares distintos, vimos que há realmente o paraíso, né? E mostramos porque é o paraíso e não o nome não é o seio de Abraão. Alguns acreditam, né, que o nome é seio de Abraão, e na verdade não é seio de Abraão. É interessante se nós, acho que na hora que eu falei disso na aula passada, eu não destrinchei essa questão de seio. Aí hoje me veio à memória João 1:18. Quer ver rapidamente? Vamos lá. Nós estamos estudando, então vamos com paciência, ok? João 1:18. João 1:18. Veja só. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então quer dizer que o céu chama seio do Pai? Não, aqui Jesus está no seio do Pai, ele está junto ao Pai, do lado, recostado ao Pai, ele está com o Pai. Então, nem por isso o céu se chama seio, ok? E se nós formos então eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu marquei. Não marquei. Se você for na própria parábola do rico e Lázaro, que é Lucas 16, veja. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi levado para junto de Abraão. Então o local não é seio de Abraão, é junto de Abraão. Assim como a gente acabou de ler em João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Então, se eu chamar o paraíso lá
onde está Abraão e Lázaro, como o local chamado seio de Abraão, então aqui eu tenho que chamar seio do Pai. Mas aqui é o céu. Você está entendendo? Então é essa questão, vamos lá. Acho que deu para vocês compreenderem. Então, aqui o seio de Abraão, na verdade, é o paraíso. E vimos que é um lugar distinto, literal, né? Onde Jesus ali, pedagogicamente, nos ensinou para nos mostrar estes locais. Porque nós vamos precisar dessa revelação ao caminhar de toda a Bíblia. Porque, principalmente, quando chegarmos ao Apocalipse, nós não vamos compreender a questão dos céus serem abertos, do mundo dos mortos serem abertos, até porque todos os que transpassaram, todo olho verá, inclusive os que transpassaram. Como que eles vão verem? Quando o mundo dos mortos se abrir para ser retirado dos santos. Isso é um papo para a gente destrinchar mais à frente. Mas você vê que você vai perder essa revelação. Você vai ficar sem esse entendimento. Você está entendendo? Então você vai ficar sem esse entendimento. E isso vai atrapalhar. Assim como o abismo, quando você chegar no Apocalipse, que ali Satanás foi amarrado no abismo, preso no abismo por 1000 anos, você também vai ficar sem entender que abismo é esse. É o inferno? Mas como? Aí você vai entender que Satanás vai ser amarrado no abismo mais profundo, ou seja, nessa parte mais profunda do mundo dos mortos. Ok? E quando chegarmos lá, você vai ver que essas pessoas que estão no tormento, quando o mundo dos mortos se abrir para ser retirado dos santos, essas pessoas que estão no tormento vão permanecer para a segunda ressurreição, que serão ressuscitadas para a condenação, para o trono branco. Né? Aqueles que assim se familiarizam com a palavra sabem que nós vamos ter um tribunal de Cristo, né? Antes do milênio, e vamos ter no final do milênio o trono branco, que é para juízo. Ok? Então veja que se você não entender o que está acontecendo aqui, nesse ensinamento de Jesus em Lucas 16, você vai perder o cerne de toda a revelação ao longo da Bíblia. Então vimos que existem 3 lugares distintos, né? O paraíso, que é o lugar de consolo, onde estava aqui Lázaro e Abraão. Vimos o abismo que divide, inclusive Satanás vai ser lançado aqui no final. E vimos também que aqui nessa abismo já tem gente presa aqui, né? Que são os anjos. Os anjos aqui em 2 de Pedro 2,4, Judas 1,6, nos mostra que aqui há anjos que caíram, que pecaram, que abandonaram a sua habitação, né? Resolveram coabitar, ou seja, ir com outra carne após outra carne. Nós sabemos que aqui é a queda de Gênesis capítulo 6, e não a queda inicial, né, daqueles anjos que caíram com Satanás na primeira queda. Não, não. Aqui é a segunda queda, tá? Eu já falei que qualquer dia nós vamos destrinchar só a respeito disso. Mas se você ler esses textos aqui e ler Gênesis 6, você vai saber o que está acontecendo, ok? E eu dei uma explicadinha também na aula passada. E Lucas 8, aqui 28, ele nos mostra justamente Jesus quando está ali tirando aquele demônio ali, né, do endemoniado, onde pedagogicamente ele nos ensina também que ali é uma legião dentro daquele homem. São vários demônios, né? Então para ele mostrar para a gente que existe essa possibilidade, ele então pedagogicamente fez essa pergunta, né? Deixou o Satanás falar, deixou ali os demônios falarem, porque Jesus não autoriza ninguém a ficar interrogando demônio e fazendo entrevista para demônio. É pedagogicamente, assim como ninguém vai falar, quem está no tormento não vai poder falar com quem está no paraíso, ou vice-versa. Ninguém vai poder, mas Deus permitiu, abriu essa exceção pedagogicamente para nos ensinar o que estava acontecendo ali. E aqui também, em Lucas 8, ele faz a mesma coisa, onde os próprios demônios confirmam que existe um local, um abismo, a qual eles não queriam ser enviados para lá, porque eles saberiam que ali eles estariam até a consumação dos séculos. E eles não queriam ficar passeando, né, entrando nos corpos, ou seja, atuando sobre os filhos da desobediência, como diz, né, Paulo ali aos Romanos e aos Efésios. Então veja que o próprio demônio confirma isso. E eles então entram nas manadas dos porcos, os porcos pulam-se no precipício, morrem e consequentemente eles saem para adentrarem outros corpos, porque não era chegada a hora deles também. Todos nós, inclusive eles, todos temos a nossa hora, temos o fim estabelecido já dentro dos propósitos de Deus a serem cumpridos, ok? Então vamos lá.
Então você vê que então são lugares distintos, ok? Comprovado. Se você tem alguma dúvida, eu te convido a voltar ao estudo anterior para você entender o que nós estamos falando, ok? Não fique tirando conclusões antecipada ou antes da hora se você aqui adentrou neste vídeo, neste momento, ok? Então não acreditamos em um purgatório, onde as pessoas estão ali dentro e podem ainda serem salvas, quem está logicamente no tormento, não há possibilidade nenhuma, né? Porque nós vemos que em Hebreus capítulo 9 ficou dito que o homem nasceria ou viveria uma única vez e morreria e depois disso o juízo, ok? Então não há possibilidade, se você tem que fazer algo, você tem que fazer nesta vida, enquanto você está neste caminho, ok? Mas vamos prosseguir, né? Não vou ler esses textos, nós destrinchamos muito bem esses textos na aula passada, ok? Então vamos lá. Então vimos que Jesus desceu às partes baixas da terra. Então alguns não acreditam que Jesus foi ao inferno. Quando eu coloquei parte baixa aqui, justamente Jesus foi ao inferno. Mas quando falamos em inferno, nós temos a cultura de acreditar que no inferno só tem coisa má. Não, mas lá estava o paraíso, o seio de Abraão, chamados por muitos. Então Jesus desceu para pregar os espíritos em prisão. E ele desceu para pregar aqueles espíritos não só do tormento, mas também para aqueles que morreram, né, obedecendo toda a lei, porque naquela época Cristo não tinha vindo. Então obedeceram a lei, obedeceram todo o processo ali ditado para a obediência à palavra de Deus. E ele então vai se mostrar aqueles ali. Nós vamos trabalhar nisso aqui um pouquinho mais adiante, ok? Então ele desceu sim ao inferno, ele foi às partes baixas. Lá no primeiro estudo falamos do Sheol, mundo dos mortos, falamos do Hades no grego, né? Sheol hebraico, Hades grego, mundo dos mortos, partes baixas, mundo inferior, onde na nossa versão foi traduzido muitas das vezes a palavra inferno, que na verdade é uma palavra latina, que não existe, né? Ela só veio aparecer na tradução da Vulgata, ali na Vulgata Latina. Então, onde você está vendo inferno, você tem que consultar o original, que ali pode estar Sheol, pode estar Hades, pode até mesmo estar Guiena, mas muitas das vezes Guiena vai ser tratado como o Lago de Fogo. O Vale de Inon também vai ser muitas das vezes tratado como o Lago de Fogo. Então, ninguém está no inferno literal, no inferno no sentido do Lago de Fogo, onde o Lago de Fogo só será inaugurado ali com a besta e o falso profeta no início do milênio, logo após a guerra do Armagedon. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos com calma. Lucas 23, 29 a 42. Lucas 23, 29. Então veja. Vou simplificar, né? Tá falando da crucificação de Cristo. Aqui é justamente a questão dele já descer, né? De falar com o malfeitor, aquela coisa toda. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Lucas 23, 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então, começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos, ou seja, os ladrões, né? E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Repartindo suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo aos outros: salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo e o escolhido de Deus. Então todos ali, Satanás estava usando pessoas para fazer ele descer daquela cruz, ok? Aí vamos pular um pouquinho aqui. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então um estava, né, exigindo isso, né, falando: se ele é o Cristo mesmo, então por que não salva ele, né? E nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que
os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, o malfeitor que defendeu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no reino milenar, no teu reino. Ele sabia que existia um reino, que Jesus viria reinar sobre essa terra. Ele tinha entendido a revelação. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou no reino. Por quê? Porque o reino de Jesus não se iniciaria aqui na terra naquele dia, logo após a sua morte. Não. Nós sabemos que todo o direito de reinar seria dado para ele, todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, sobre potestades, principados, seria dado o poder. Ele teria todo esse direito, né, de governar. E quem não entendeu essa mensagem, vai lá quando eu falo, né, do reino de Deus, sobre a manifestação do reino de Deus, presente, passado e futuro. Lá está muito bem explicado essa questão de quando Jesus vai estabelecer o seu reino literal nessa terra. Então o ladrão pediu para entrar no reino, mas Jesus não lhe ofereceu o reino neste momento. Ele vai para o mantigoso, ou seja, ele vai para o paraíso. Porque, gente, porque a gente tem que ficar ligando, mas eu não queria adiantar essa parte. Mas quando Paulo fala em 1 Coríntios 15 que ninguém vai na frente de ninguém, ninguém vai na frente de ninguém. Os mortos estarão primeiro, os vivos que estão vão ser transformados e juntos encontrarão Cristo nas nuvens. Então veja, já estou até adiantando aqui um pedaço. Se as pessoas já estão no céu, como que vão subir para encontrar nas nuvens se eles já estão nas nuvens? Preste atenção. Vamos entender a revelação da palavra, como ela realmente é. Vamos tirar essa prisão que nós temos na mente. Estamos presos simplesmente, né? Estamos que nem papagaios, estamos simplesmente ouvindo e repetindo. Não, meu irmão, eu te convido a ler a palavra de Deus. Eu te convido a pedir sabedoria, discernimento a Deus, que Ele vai te dar. Nós estamos aqui para entrar em oposição contra igrejas A, B, C, D, contra doutrinas. A doutrina que nós pregamos aqui, ensinamos aqui neste canal e nesse grupo de estudo é justamente a doutrina bíblica. Aqui não tem questão de você puxar para arminiano, você puxar para calvinismo, você puxar para assembleia, batista, presbiteriana. Não, nós falamos e pregamos uma religião única no sentido de ser a religião, ou seja, a doutrina bíblica. Nós estamos ligando novamente para realmente a Bíblia. Religião significa religar, e nós estamos ligando realmente a verdadeira doutrina, que é a Bíblia. Nós necessitamos dela, meus irmãos, e nós vamos precisar desse ensinamento nesses últimos dias. Como você vai ser um rei e sacerdote se você não conhece a mensagem, não conhece a palavra, não conhece o destrinchar, não maneja bem a palavra? Como você vai ser usado? Como você vai ser, então, usado como testemunhas nesses últimos dias? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, você vê que o ladrão vai estar com Jesus no paraíso. Ok? Então, veja que ele desceu, ele vai descer as partes baixas. E por que nós entendemos que é a parte baixa? Porque acabamos de estudar nos estudos anteriores que as partes baixas é o inferno, é o mundo dos mortos, onde está dividido em paraíso, abismo e tormento. Então Jesus vai encontrar-se com um ladrão, com esse malfeitor que se arrependeu e pediu para Jesus para estar com ele. Ele vai se encontrar com ele naquele dia, no mundo dos mortos, nas partes baixas da terra. Ok? Vamos lá, Mateus 12. Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porque essa geração ela não estava crendo. Primeiro, naquele ali que estava falando que não era o Cristo, não era o Filho de Deus. E simplesmente pregava uma coisa e não vivia o que estava pregando. Era um bando de hipócritas. Então essa geração ele considerou má e adúltera. Não acreditava, não cria nele. Porém, não se dará outro sinal senão do profeta Jonas, viu? Vou dizer para vocês, geração má e adúltera,
há um sinal que eu vou dar para vocês, do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias, ó, veja, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou seja, no ventre do grande peixe, essa é a tradução original, não é baleia, até falei baleia no outro estudo, me chamaram a atenção, mas algumas versões trazem baleia, para você entender que é um peixe grande, enorme, a ponto de abocanhar Jonas. Assim, estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, junto à terra. Ele estará no seio, junto à terra. Aquele estará lá, junto ao mundo dos mortos. Ele desceu a partes baixas da terra. Então veja, nós fomos lá em Jonas 1,17, ele diz: deparou, pois, o Senhor, aqui no caso é preparou, né? Está errado a escrita, deparou, pois o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, no interior do peixe. Então veja, ele está comparando os 3 dias e 3 noites que Jonas ficou com os 3 dias e 3 noites que ele vai ficar no ventre da terra. Ok? Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Ele morreu, gente. Jesus morreu. Ele desceu ao mundo dos mortos. Morreu, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando você contar o dia que ele morreu, que é o terceiro dia, você vai ver que ele ficou 3 dias e 3 noites. É onde eu falei no estudo passado que o próximo estudo nosso é justamente esse. Jesus morreu na sexta-feira? Sexta-feira até, como as pessoas acreditam, no domingo dá 3 dias e 3 noites? Fica para outro estudo. Eu peço a você que não perca, que é tremendo. E tem como a gente traçar a ida de Jesus, a chegada em Jerusalém, o dia que prenderam, o dia que ele foi crucificado, o dia que ele morreu, o dia que ele ressuscitou. Ok? Então vamos lá, eu te convido a participar na próxima série de estudos, ok? Vamos lá, então está confirmado que ele desceu às partes baixas. Tem mais versículos, mas o estudo vai crescer muito, então vamos ficar por aqui. Eu acho que deu para você entender que ele desceu às partes baixas da terra. Porque como vimos que existem os lugares literais em que ele falou para o malfeitor que o malfeitor que ele estaria com o malfeitor no paraíso, que é justamente o compartimento ali que está no mundo dos mortos, no caso, como ele está no Novo Testamento, ou estão no Hades, então ele desceu às partes baixas da terra. Ok? Vamos prosseguir. O que Jesus foi fazer então nas partes baixas da terra? Ué, fala, não, ele foi pregar para espíritos em prisão. Pregar para converter alguém? Para trazer arrependimento, para chamar o povo? Quem se arrepender será tirado deste compartimento agora. Não, não foi essa a pregação de Jesus. Vamos ver o que ele foi fazer? Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor, presta atenção, o Espírito do Senhor Jeová, ou seja, do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, está falando de Jesus, ok? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar. Essa é a palavra. Jesus foi no mundo dos mortos, nas partes baixas da terra, proclamar. A palavra lá pregar é proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Veja que interessante. O mundo dos mortos está fechado. Satanás era detentor do império da morte, ou seja, ele dominava sobre a morte. Por isso que Jesus veio ter que morrer, passar por todo um processo. Vamos entender daqui a pouco. Então esse povo aqui estava cativo, né? Estava então em prisão. Ah, mas o seio de Abraão, ou seja, o paraíso também está em prisão? Sim, neste momento. Porque eles não estão com Cristo no céu. Não estão usufruindo do reino milenar. Você está entendendo? Então, tenha paciência que você vai entender já já. Lucas 4, complementando. E o Espírito do Senhor é sobre mim, a confirmação da profecia de Isaías. Lucas está confirmando. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
os mansos lá. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar, veja, a pregoar, a proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem acompanhou os estudos das festas sabe que o ano aceitável do Senhor é o jubileu, ou seja, o 50º, né? Ou seja, quando você está completando 49 anos, o 50º ano, você então está ali completando 50 anos, um jubileu. E esse ano aceitável do Senhor é o último jubileu. São 120 jubileus. Esse último jubileu, ele vai trazer liberdade aos cativos. Hoje ele já traz, quem crê e acredita nele, sim, mas o concreto, ou seja, o literal, será somente no último jubileu, quando então os céus se abrirem, os santos dos santos se abrirem, então será estabelecido esse ano aceitável ao Senhor, que é o último jubileu, que são 120 jubileus, perfazendo 6.000 anos. Não entendeu nada do que eu falei? Volte lá atrás no estudo das festas, quando nós falamos do jubileu, o ano aceitável ao Senhor, você vai compreender o que eu estou falando. Não tem como eu destrinchar agora neste momento, ok? Volte lá, vai lá que você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. Então, 1 de Pedro 3,19. 1 de Pedro 3,19. Veja. Eu vou resumir, tá? Não vou ir ler atrás, mas não vou ler aqui não. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Nós não vimos ali ele falando para o malfeitor que ia descer ao paraíso. Calma que o paraíso é uma prisão, sim e não, ok? Calma. Então ele pregou aos espíritos em prisão. Porque ele vai dar ênfase nos desobedientes, presta atenção. Os quais em outro tempo foram rebeldes. Aí, então ele só pregou para os malfeitores, para o tormento. Não, o mundo dos mortos para ele é onipresente. No mundo dos mortos, todos que ali estavam, escutou o proclamar o que estava acontecendo ali, porque Jesus foi lá falar com eles. Veja, qual em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ou seja, Deus esperou. Noé era o pregoeiro da justiça, através da construção da arca. Ele foi zombado, chacotado o tempo todo enquanto ele estava construindo um barco no seco. Nem tinha mar, e nem muito menos rio, e nem chovido ainda na terra, não tinha chovido na terra. Então Noé era chacotado, zombado todo dia, e ele pregava o porquê ele estava fazendo aquela arca, o que iria ser acometido no mundo naquela época, no tempo em que ele terminasse de construir a arca. Que todos deveriam aceitar entrar na arca. E todos nós sabemos que a arca ali representava o próprio Cristo. Também tem estudo, não coloquei no canal, o estudo da arca, né, falando da arca sendo Cristo, uma tipologia, onde o revestimento da própria arca, o betume, a raiz da palavra betume, representa a Machia, o ungido. Isso é um outro momento, mas você vê que Noé convidava todos a entrar na arca. É diferente, por isso que Jesus compara os dias de hoje como os dias de Noé. Comem, bebem, casam, se dão em casamento e tipo assim, quando a arca fechou a porta lá, vai ser a mesma coisa. Quando aqui o tempo se terminar, vai ser fechado a porta da graça. Da mesma coisa. Lá a porta fechou por fora. Aqui também vai ser fechado pelo próprio Cristo por fora. Por quê? Por fora, porque quem fecha ele não sou eu, não é você. Então, como nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, havia pregação. Hoje está havendo pregação, enquanto está sendo preparado o quê? Cristo lá na vinda dele, ou seja, que será cumprido, estabelecido o plano de redenção, na qual poucas, isso é 8 almas, se salvaram pela água. Aí você, e o que eu tenho a ver com isso? Veja, que também como uma verdadeira figura, lembra de que eu falo sempre, que é tudo a sombra, tudo que vai acontecer no Novo Testamento já foi predito no Antigo Testamento, em forma de revelação, profecia e figuras. São sombras, gente. Então veja que também a arca, todo esse manifestar da arca, o que aconteceu nos dias de Noé, é uma verdadeira figura, né? Agora vos salva. Então vamos, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva.
Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas agora da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo, ou seja, porque Cristo ressuscitou. E agora, através de eu crer que ele veio, morreu por nós, ressuscitou, e nós nele ressuscitaremos. Então isso agora, né, é uma verdadeira figura. Isso nós agora temos que, como é falado aqui, ó, mas agora de uma indagação, de uma boa consciência, de uma boa decisão, de uma decisão correta de aceitar o que Cristo veio fazer, o que ele fez, e o que ele está fazendo e o que ele irá fazer. Vamos lá. O qual está à destra de Deus. Então Jesus hoje está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Sim, ele subiu ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, autoridades e potências, ou seja, porque ele veio, cumpriu todo o plano de redenção, morreu por nós, deu o seu sangue, ressuscitou, está aos céus. Hoje ele tem todo o direito, autoridade sobre tudo, sobre anjos, autoridades, potestades, céu, terra e embaixo da terra. Então veja, vamos lá. Efésios 4, 9 e 10. Efésios 4, 9 e 10. Ora, isto, ele subiu, Jesus, que não é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Está vendo que ele desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu, Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí vem, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por que ele deu? Porque lembra que quando ele morreu, ressuscitou, ele foi aos céus, ele falou para os discípulos aguardar em Jerusalém, até que do alto venha o revestimento, venha o Espírito, venha o revestimento de poder. Eles ficaram ali no cenáculo, até a vinda do Espírito Santo, a descida ali, em Atos capítulo 2, onde desceu sobre os discípulos, e ali foi dado dons, porque através do Espírito Santo nos há um revestimento de poder, e através desse revestimento nós temos os 9 dons, né? Então nós somos usados dentro do propósito de Deus, e esses dons dados conforme o próprio Espírito, conforme lhe apraz. Né? Então você vai receber de acordo com o propósito de Deus para a edificação do corpo, para que cheguemos ao aperfeiçoamento, ok? Para podermos chegar a um aperfeiçoamento deste corpo, né? Vamos lá. Então veja o que Jesus foi fazer. Ele foi pregar, foi falar para esses que ali estavam no mundo dos mortos. Eu vou parafrasear. É como se ele chegasse, né, para o lado do paraíso e falasse: vocês que obedeceram à lei, que estavam em obediência a Deus, vocês que não conseguiram enxergar em sua totalidade o que estava contido na lei, porque Cristo, a lei cerimonial, revelou completamente Cristo em todo momento, Deus do início. Inclusive, Deus do início, lembra o nome do canal? O fim, Deus de o princípio. Então, Deus da primeira semana, nós vamos falar disso mais adiante em outro estudo. Na hora que inicia a semana, já tem a revelação de todo o fim na semana da criação. Tem um estudo só para isso, tá? Então veja, os discípulos, esses que ali estavam no paraíso, eles estavam falando para eles assim, proclamando: essa lei que você obedeceu, essas regras, vamos dizer assim, ali eu estava manifesto nela, como sombras. Sou eu. Vocês obedeceram, sou eu. Então vocês venceram. Eu sou o Cristo, a qual foi pregado, estou parafraseando, a qual foi pregado nas entrelinhas. Vocês cumpriram em obediência ao Deus, pois eu, Jesus, Filho de Deus, sou Deus, eu, Jesus, vim falar para vocês que vocês venceram e vão receber a herança. Aí ele olha para o outro lado, vamos dizer assim, e fala para os que estão em tormento: e vocês, como nos dias de Noé, vocês comiam, bebiam, se davam em casamento, vocês não levaram a sério o que Noé estava falando. Ele pregou para vocês,
e outros mais que desobedeceram a palavra, foram desobedientes, profanos, hereges, maus. Eu sou Jesus, eu sou o juízo, eu sou a justiça, eu vou julgar vivos e mortos. Eu estou aqui para falar para vocês que vocês não venceram, mas o julgamento deles, mesmo ali já estando predito, porque eles só irão sair dali para o trono branco na segunda ressurreição, Jesus vai mostrar para eles o que eles perderam, vamos dizer assim. Poxa, mas isso aí seria muito ruim, Altair. Deus vai fazer isso? Meu querido, Deus está falando o tempo todo para nós. Assim como lá no Éden teve a árvore do conhecimento do bem e do mal, e teve a árvore da vida, onde Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, em desobediência, comeu, e juntamente com Adão depois. Então veja, nos nossos dias, temos a mesma coisa. Nós temos o bem e o mal. Deus está falando, não escolhe o mal. E Satanás está numa bandeja te oferecendo. Aceita, certamente você não vai morrer. Este emprego, essa propina, este suborno, essa mulher prostituta, este homem devasso, esse dinheiro ilícito, não, certamente você não vai morrer. Cada um de nós somos engodados naquilo que é da nossa carne, ou seja, por isso pecamos. Todo dia o pecado bate a porta, como Deus falou para Caim em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, Deus falou para Caim: por que descaiu o teu semblante? O pecado, se está a desobediência, o pecado já às portas, né? Nós hoje somos pecadores, então o pecado bate na porta todo dia. Por que caiu o seu semblante? O pecado já às portas, cabe a você resistir. Então hoje nós estamos passando pelo mesmo que Eva passou ali com Adão. Hoje nós temos que resistir à árvore do conhecimento do bem e do mal e buscar a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje para nós? Satanás. As obras da carne. Então ele foi trazer essa mensagem para eles. E ele traz essa mensagem para nós hoje. Faça a sua escolha. Está lá o tormento e o paraíso. Para onde você quer ir? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Se estão dormindo, como alguns acreditam, porque muitos acreditam que você morre e está dormindo, não sabe de nada do que está acontecendo. Nós lemos aquele dia em Eclesiastes, né, que não sabem nada aqui em cima, o que está acontecendo aqui em cima. Nós falamos que não sabem nada do que está aqui. Mas nós vimos na história, né, como queiram, história ou parábola ali, de Lucas 16, que Jesus pedagogicamente está dizendo que há 2 compartimentos e todo mundo está lúcido. Lúcido. Um está no gozo, está já na presença dos profetas, como Abraão, possivelmente, claro, Daniel, Isaías está lá, todos estão ali. Né? No antigozo, eu, Altair, acredito e falo que lá o paraíso é o Éden, estão guardados ali, porque o Éden era um lugar que ligava céu e terra. E por que ele está guardado com anjos? Para que Satanás não entre. Porque lá é o paraíso, lá eu acredito, Altair, que é o Éden, estão no antigozo, aguardando a glorificação. Nós vamos entender já já essa questão de todos juntos ao céu. Calma, não tire conclusão e não saia do vídeo nesse momento. Ok? Estou querendo deixar o vídeo pequeno, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Então, se estão dormindo, veja só, se estão dormindo, como que Jesus foi pregar para a gente que estava dormindo? Ah não, ele bateu na porta e acordou todo mundo. Bora levantar, que eu tenho uma proclamação para vocês. Gente, na Bíblia não tem nada sobrando, nada faltando. Estão conscientes? Claro que a memória daqui de cima termina na hora que você morre. Como eu falei no estudo passado, as pessoas que estão no antigozo, eu creio que elas não lembram das pessoas aqui em cima. Até porque eles não intercedem mais. Obras de misericórdia eles não fazem mais. Porque eles não lembram para não sofrerem. Eles estão num lugar onde não há dor, não há ranger de dente, não há tristeza nem sofrimento. Então eu acredito que esses ali se lembram e esquecem
da família para poder não sofrer. Ai, será que meu parente vai vir para cá? Será que minha mãe vinha? Oh, meu Deus, vai parecer o rico lá. Você, por exemplo, hoje, se você é convertido hoje a Cristo, mas a sua família não é, você morreu em Cristo, beleza, você está lá no paraíso, mas você está pensando na sua família aqui em cima que não tinha convertido até o dia da sua morte, você vai ficar lá sofrendo porque sabe que é uma possibilidade deles não irem para lá. Então ali a consciência daqui de cima, debaixo do sol, termina, tanto para quem está justamente no paraíso como para quem está no tormento. E do outro lado, eu acredito que lembra de tudo até o último dia da sua morte, do que ele fez e que deixou de fazer, porque senão não há sofrimento de pessoas que não sabem o que elas fizeram. E ele se lembra sim do que ficou aqui para cima, para que eles possam. Gente, é duro isso, mas para que eles possam sofrer. Eu sei que é difícil você aceitar isso de um Deus grande e misericordioso. Gente, mas ele está falando que vai fazer. Ele está falando que vai ter uma separação. Ele está falando que tem um trono, tem um julgamento. Julgamento, a separação. Até o julgamento de Cristo, até o tribunal de Cristo vai ser para galardão. Uns vão receber galardão mais do que o outro. Lembra da parábola dos talentos? Um recebe 5, o outro 3, o outro 1. Lembra o que aconteceu na parábola? Não vou destrinchar. Então, é julgamento. E no trono branco vai haver julgamento para jogar no lago de fogo, para condenação. Ele está avisando o tempo todo. Então, como não acreditar? Só acreditar nas coisas boas? Tá igual Jó. Mulher, como poderei eu crer somente nas coisas boas e não aceitar as coisas que estão vindo sobre mim, ou seja, doença, peste, destruição total? Eu tenho que aceitar tudo, Deus está comigo. Então, creia que pode acontecer com você, para nós estarmos atentos e vigilantes. Então imagine, ele vai se lembrar porque ele vai ter que sofrer. É difícil. Então não tem ninguém dormindo, ok? Como alguns acreditam, porque Jesus foi proclamar, falar, e se estão dormindo, então também não foram para o céu, como alguns acreditam. Opa, mas falaram que ressuscitou lá com Jesus no dia da ressurreição dele e foram para o céu como primícias e estão nos céus. Uai, então não estão dormindo. Há uma contradição nessa pregação. Uns que estão dormindo, outros que aniquilaram e outros que já foram para o céu. Tenta juntar isso, não consegue sem essa revelação. Nós temos que pegar a palavra concordância geral. Vamos lá. Então, Salmos 6,5. Salmos 6,5. Tem vários, mas eu não... né? Salmos 6,5. Muitos usam esses versos para dizer isso. Presta atenção. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, na cova, na sepultura, quem te louvará? Não tem como louvar o Senhor na cova. Louvar, ele fala de obras. Por exemplo, eu estou no caminho, quando eu oro, faço as obras de misericórdia, obras de justiça, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Não sou salvo pelas obras, mas faço obras porque sou salvo. Tiago, vai ler Tiago. Então veja, alguns usam isso aí, ó, não há lembrança de ti no sepulcro. Então lá eu não lembro de nada. Sim, daqui de cima concordo plenamente. Plenamente. Do lado do seio, do lado do paraíso. Concordo plenamente. Aí vamos lá, olha, todos esses versos aqui, eles estão correlacionados, ó. Veja, Salmos 39. Que proveito há... Que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó? Aniquilará ele a tua verdade? Então veja, aí tem aquela ideia de que foi pro pó, virou pó. Não lembra, tá num sono profundo, não sabe de nada e simplesmente vai aparecer naquele dia, do nada. Vai usando esses versos as pessoas. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Claro que não. Naquele dia, só naquele dia que vai levantar e louvar. Tem que pegar o contexto. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Tarde demais. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e tua justiça na terra do esquecimento? Então eles vão usando estes versos para dizer que
Ninguém sabe de nada, está todo mundo dormindo inconsciente. Os mortos não te louvam ao Senhor, ou seja, os mortos não louvam ao Senhor e nem os que descem ao silêncio. Claro, lá eles já estão, já cumpriram a sua meta, já cumpriram o seu caminho. Lá por eles estarem lá, já se cumpriu o louvor ao Senhor, lá já estão em louvor eterno. Venceram, foi dado para eles. Né? Claro que a literalidade será no reino, mas a coroa da vida já está na mão deles. Não tem como tirar mais. Quem está no paraíso. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Por quê? Para quem está vivo, há como contar, progredir no caminho. Ok? Por isso que ele está falando, não morrerei. Porque se ele morrer, não há como contar, progredir nas obras. Já está feito. Já está consumado. Isaías, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então veja, aqui, se você tirar do contexto e quiser usar que o morto não faz nada, não louva, não sabe de nada, que estão mortos e dormindo, você não lê no contexto de todo o capítulo e juntar com esse estudo, com essa revelação, a partir lá do início, mas vamos pegar no Novo Testamento, de Lucas 16, você vai perder a revelação do Apocalipse, quando o mundo dos mortos vai ser aberto. Até fala dos que estão debaixo do trono de Deus, muitos pensam que o trono que eles estão é os céus. Tá vendo? Já perdeu essa revelação. Onde você tem que entender que nós estamos num tabernáculo terreno. Eu não vou tratar disso neste momento para não trazer confusão, ok? Mas isso vai interferir no seu entendimento quando você chegar em Apocalipse. 100%. Vamos lá. Não vou ler mais não, que todos esses versos aqui eles estão interligados. Para pessoas que querem compreender, entender que as almas estão dormindo. E aí nós vamos entender o que aconteceu daqui a pouco com aqueles que ressuscitaram com Cristo. Se eles foram levados para o céu como primícias, eles estão ainda no mundo dos mortos, eles estão acordados, se até agora você não entendeu o que eu estou falando, se eles estão acordados ou dormindo, né? Primeiro nós vamos ver, antes de aprofundarmos nessa questão de levar o cativo ao cativeiro, eu estou só fazendo isso, essa preparação desde o início para chegarmos nesse ponto. Vamos ver o que é, que cativeiro é esse? Primeiro nós temos que entender, se ele levou o cativo a um cativeiro, primeiro nós vamos entender o que é esse cativeiro. Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14 e 17. Hebreus 2, 14 a 17. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte antes da morte, o sacrifício de Cristo? O diabo. Então era como se o mundo dos mortos, todos que ali estivessem, mesmo os que estavam no paraíso e os que estavam no tormento, não tinham direito de sair dali, porque o diabo tinha autoridade sobre a morte, o império da morte, o império, o comando do mundo dos mortos, o comando das partes baixas. Vamos lá. O império da morte é o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, nós estávamos escravos da morte. Lembra que o salário do pecado é a morte? Então, quando nós pecamos, se não tivesse Cristo vindo por nós, nós ainda estávamos destituídos da glória de Deus, ainda estávamos mortos, estávamos sob a servidão de Satanás. E, inclusive, depois dessa vida, quando passaríamos para o mundo dos mortos, continuaríamos debaixo desse império de Satanás. Então, vamos lá. Porque, na verdade, ele
não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Era muito fácil se ele pegasse, igual ele expulsou Satanás do céu, botasse os anjos para tomar de conta aqui, prender Satanás e expulsar. Mas Deus não quis assim. Deus quis traçar um plano de resgate para o povo de Deus. Ele queria isso, então ele não colocou anjos para que fizessem isso, e sim a descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão, ela vai apontar para o homem, claro, vai chegar em Cristo homem, né? Se você quer saber a respeito, lê os evangelhos. Mateus mostra que Jesus é judeu, é homem judeu, legítimo descendente do trono de Davi, mas também mostra também em João e Lucas, né, mostrando a humanidade de Cristo, e João mostrando que mesmo ele sendo homem é filho de Deus. Vamos lá. Então veja. Então ele também, Jesus é descendente de Abraão. Então a descendência de Abraão iria então pisar a cabeça da serpente, vencer, aniquilar a morte. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nesta palavra. Para quem não sabe ainda, Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Enquanto ele estava na terra, ele era profeta. Jesus ele cumpriu todos os ministérios ali, o ministério. Né? Todos o dom. Lembra que ali, quando ele foi batizado no Jordão, foi despejado sobre ele o empoderamento do Espírito Santo? Os 7 Espíritos de Deus foi sobre ele. Isaías 11:2. Então, hoje ele é o sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Mas Jesus já tinha morrido. Mas aqui em Hebreus, o autor do Hebreus está dizendo que ele é o nosso sumo sacerdote e ele vai expiar os nossos pecados. Ou seja, por que ele está falando? Mas ele não já expiou na morte? Sim e não. Lembra presente, passado e futuro? Sim. Aqueles que estão em Cristo e morrem em Cristo já foram expiados os pecados. Mas há uma expiação definitiva que ocorrerá no último dia, onde ele sairá do Santos dos Santos e abrirá os céus. E aí, juntos, todo o pecado da humanidade será expiado definitivamente. E aí você vai ver que ele exerceu o ministério de sumo sacerdote, como a sombra, como a figura do sacerdote terreno. Vamos caminhando que você vai entender. Ok? Então guarde essa palavra. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus todinho está justamente tratando sobre isso. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ou seja, ele tentado, morreu, padeceu, né? Pôde socorrer aos que são tentados. Então ele foi tentado e ele venceu. Lembra ali de João 16, quando fala justamente no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo o seguinte: eu passei por tentação, eu fui tentado, provado, mas eu venci. Como homem, você também pode vencer da mesma forma que eu venci. Ok? Vamos lá. Entenda esse ministério de Jesus como sumo sacerdote. Salmos 49, 15. Salmos 49, 15. Acho que eu coloquei aqui um... Não, dá certo. Salmos 49, 15. Vamos lá. Salmos 49, 15. Veja aqui, ó. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, do poder da morte, do poder do Hades. O Satanás não era detentor do império da morte? Mas Deus remirá, vai trazer de volta, vai buscar, né, a minha alma, vai resgatar a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Que dia que ele vai receber, né? Vamos lá. Então a alma será resgatada da sepultura, do mundo dos mortos, do Hades, ok? Ele vai ser resgatado. Aqui nós temos Salmos 86, 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. E livraste a minha alma do mais profundo do abismo, ou seja, da sepultura, do Sheol, do mundo dos mortos. Deus vai liberar do mundo dos mortos. Ok? Vamos lá. Salmo 68, 18, 20. Salmo 68. Passou.
68, 18, 20. Tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Por que fala dons para os rebeldes? Lembra de Balaão? Balaão recebeu o dom, era profeta de Deus, foi rebelde. Lembra de... São vários homens, e até mesmo no nosso tempo, no nosso dia a dia, às vezes você vê uma pessoa que ela não tem um relacionamento com Deus, até ímpia, e ela recebeu uma mensagem de Deus, um sonho, uma revelação. Deus dá, Deus usa, porque é dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus, ele usa. Eu não gosto de citar esse verso, porque fica parecendo que a gente rebaixa. Mas se você pegar, ele usou até a mula de Balaão. Eu não gosto muito de usar, porque fica parecendo que ele está rebaixando até as pessoas abaixo da mula. Mas Deus usou, ele usa o que quer, da forma que ele quer. Então ele dá dons até os rebeldes, se ele quiser. Ele veio dar. Então ele fez isso. Ele levou o cativo o cativeiro. Nós vamos entender que cativo o cativeiro é esse. É um local? Isso é um local? Isso é um local? Será? Vamos lá. Vamos caminhando que no final deste estudo você vai chegar a essa conclusão, ok? Vamos devagar. Eu vou finalizar essa parte aqui. E aí a gente vai abrir outra, ok? Como eu falei, eu não planejo o número de partes do vídeo. Nós vamos falando e vamos repartindo ele, ok? Mas eu já falei, eu não sei quantas partes vai ser, porque eu vou fazendo esse estudo e vou colocando. Então eu espero que os irmãos não deixem de seguir a sequência, porque senão vai ficar sem o entendimento, ok? Então vamos ver primeiro, ainda, eu instiguei de novo ali a questão do cativeiro a um lugar, o que ele levou, mas nós vamos tratar mais de alguma coisa ainda necessário para que realmente se concretize esse entendimento. Mas vou fechar logo aqui após essa parte aqui, ok? Então vamos ver a figura do sumo sacerdote. Lembra que eu falei lá atrás para você guardar que Hebreus falou, nos mostra. Inclusive todo o livro de Hebreus está ligado a Levítico. Eu já falei e falo várias vezes nos meus estudos. Se você não compreender Hebreus, você não compreende Levítico. Se você não compreende Levítico, você não compreende Hebreus. Leia os dois, ok? É como se Levítico fosse sombras da realidade em Hebreus. Vamos lá. Vamos ver a figura do sumo sacerdote terreno no dia da expiação. Levítico 16, é o capítulo 16 todinho. Vocês leem em casa, porque esse capítulo é muito importante. Mas eu vou ler só 3 versos, ok? Então, Levítico 16, 2, 3 e 17. Levítico 16, 2, 3. Depois o 17. Disse, pois, o Senhor a Moisés. Senhor, Deus está falando. Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Por quê? Era necessário uma vez no ano, presta atenção. Para que dentro do véu, no lugar santo ou no Santo dos Santos, diante do propiciatório, que é a arca, que é a tampa da arca ali, que está sobre a arca, é a tampa da arca, é onde os querubins ali na tampa da arca se encontram, para que não morra, porque se ele entrasse sem Deus autorizar, ele morreria. Porque ele tinha uma ordem em que ele deveria entrar uma única vez no ano. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Olha, tá ligando. Deus aparecia numa nuvem, era como se fosse uma fumaça do incenso. Na hora que o sacerdote entrava com o sangue para fazer a expiação ali no Santo dos Santos, ele não podia entrar sem sangue, ok? Ele então trazia o sangue do novilho, do cordeiro, do carneiro, e ali quando ele colocava no altar de ouro, saía uma fumaça que cobria ali o local, e Deus se manifestava nessa fumaça, nessa nuvem, na tampa da arca, entre os querubins. Ok? Então, se você não entendeu, você lê Levítico, lê a questão do tabernáculo, quando Deus está instruindo a construção do tabernáculo, e todo o ministério do tabernáculo, ok? Por isso que é importante você entender o Antigo Testamento. Senão você não vai compreender de forma nenhuma.
o que nós estamos falando. Com isso, Arão, ou seja, Arão era o sumo sacerdote, lembra? Arão a sombra de Cristo. Então, com isso, Arão, o sumo sacerdote, entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, ele não podia, de forma nenhuma, entrar sem a expiação, sem o sangue. Né? E eu não ia ler o 4 não, mas é interessante. Vestirá ele túnica santa de linho. O linho representa pureza, representa, né, limpo. E terás ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mintra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então imagina que aqui Arão, ele tem que estar santo, sem pecado, porque ele primeiro pediu perdão pelo pecado dele, da família dele, depois que era do povo. Então ele se preparava com as vestes brancas, limpas, e levava o sangue. Veja que na antiga aliança, a sombra, o sumo sacerdote levaria o sangue, né? Trazendo uma realidade para os dias de hoje. Hoje, Cristo é o nosso mediador, intercede por nós. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, através do sangue derramado na cruz, nós se apresentamos diante de Deus por Cristo Jesus, nesse tabernáculo celestial. Então veja a sombra e veja a realidade. Vamos lá. Se você ler esse capítulo todo, é interessante, ok? Não dá para me ler aqui para a gente conversar todo ele. Todo ele é interessante. Altas revelações aqui, mas o estudo já está avançado. 17. Nenhum homem, aqui é muito importante, que nós vamos fazer ligação na próxima parte com essa parte, ok? Com esse pedaço aqui, desculpa. E nenhum homem estará na tenda da congregação, veja, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário. Ninguém podia entrar, só ele. Veja, eu quero que você grave muito bem isso. Só o sumo sacerdote entraria sozinho. Veja, de novo, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que ele saia. Ninguém entra enquanto ele não sai. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Eu já falei a questão de palavras de congregação, carral, lagoi, que ela faz ligação com a eclesia no Novo Testamento. Aqui é como se fosse a igreja de Israel, como se fosse a igreja no Novo Testamento, os santos. Então, na figura, na sombra, o sumo sacerdote terreno só poderia entrar ele só, e todos aguardavam até que ele pudesse sair. Aí sim a expiação definitiva era feita. Só que na lei era uma cobertura dos pecados. Por quê? De ano em ano tinha que se repetir. Mas nós, na realidade, Cristo entrou nos céus, entrou no santuário, entrou no lugar santo, no santo dos santos. Uma única vez, está lá, voltou para lá. Ninguém entrou com ele, porque ele está fazendo a expiação dos pecados. Somente quando ele sair, trará então a expiação definitiva. Gente, vocês têm que entender a lei. Se vocês não entenderem a lei, vocês não entendem o Novo Testamento. Não entendem Apocalipse. Vamos ali. Êxodo 34:3. Ninguém suba comigo. Olha só, quando Moisés estava ali no monte. O monte naquela época, quem viu o estudo, a série anterior, vai saber o que eu estou falando do tabernáculo ali. No monte, o monte virou um tabernáculo, onde em cima tinha uma nuvem que cobria o pico do monte, o topo do monte, e ele se tornou o lugar santo dos santos, onde Moisés então falava com Deus. E teve um determinado momento onde Deus pediu para que todos purificassem, mas não podiam em momento nenhum subir no monte, nem tocar no monte, enquanto Moisés não descesse com as tábuas para falar com o povo. Mas teve o episódio do bezerro, não vou entrar em detalhes agora, senão fica muito grande. Mas veja, aqui, ó, ninguém suba contigo e também ninguém apareça em todo o monte, porque o monte se tornou um tabernáculo. Nem ovelhas, nem bois se apacentam defronte do monte. Porque naquele momento, Moisés estava no Santo dos Santos, figura na nuvem ali, nas nuvens no topo do monte, falando com Deus. Vamos lá. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, está falando de Jesus, ok? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus está à direita de Deus,
no lugar santo dos santos. Ele está no santo dos santos, nas alturas. Ele está no santuário, no santo dos santos, à destra de Deus. Mas por que ele está lá? Fazendo o quê? Guardando o quê? Nós falamos, quando falamos do candelabro, que Jesus está lá trabalhando na manutenção das lâmpadas, lembra? Que ele ali passeia no meio dos cestos caçais, por isso você tem que ligar os estudos. Ele passeia no meio dos cestos caçais, com a roupa talar, sendo o nosso sumo sacerdote. Ele está ali mantendo acesas as lâmpadas através do Espírito Santo, através do azeite que é vertido pelas testemunhas. Lembra, vai lá e volte e veja nas sombras do candelabro. Você vai entender que ele é o nosso sumo sacerdote hoje, ele está trabalhando, intercedendo por nós, mantendo as lâmpadas acesas, ele está no lugar santo, aguardando a saída para remir, para trazer a expiação definitiva dos pecados ao povo. Mas nós vamos trabalhar mais isso daí, ok? Eu quero ler Hebreus 9. Não sei se vai ficar muito grande, né? Eu queria ler Hebreus 9 rapidamente, porque é de suma importância isso. Eu queria. Vamos ler, para a gente não ficar... E não tem como eu dividir o estudo nesse momento. Eu peço aos irmãos paciência, que não tem como eu dividir ele nesse momento. Ok? Olha, ele está falando no santuário terrestre. Vou tentar ler rapidamente, ok? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário, ou seja, um tabernáculo terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, lembra a tenda lá que era carregada no deserto? Primeiro havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Já falamos o que é o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, não vamos falar aqui. Mas depois, no segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Em algumas versões vai ser oráculo. E que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, o incensário para se queimar o sangue ali, o sacrifício, para que houvesse uma nuvem ali, uma fumaça, para Deus se manifestar na tampa da arca, seja no propiciatório. Coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, a vara de Arão, e que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então isso estava dentro da arca. Tem uma revelação muito grande aqui também, estudo muito bom sobre isso. E sobre a tampa, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ou seja, o próprio escritor do Hebreus, ele sabe muita coisa, muita revelação, mas ele também não podia nesse momento entrar em detalhes, porque senão o próprio capítulo 9 se tornaria muito grande. Meu irmão, a Bíblia é concordância pura. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, ou seja, as ordenanças, a lei cerimonial. Os primeiros sacerdotes terrenos cumpriam um sacerdócio terreno, toda a lei cerimonial, mostrando uma sombra do que seria no futuro, que aconteceria com o sumo sacerdote dos bens futuros. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ou seja, o sumo sacerdote, nós vimos em Levítico 16, Arão naquela época, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro santuário. Então, enquanto o primeiro santuário terreno existia, algumas coisas estavam encobertas, o povo estava com o véu de Moisés e não estavam compreendendo a revelação de Cristo no futuro. Por isso que a gente às vezes reclama. Por que eles não entendiam? Por que eles não viram Cristo? Por que não compreenderam a mensagem? Porque não era o tempo deles. Eles vão ser julgados por isso, pelo que eles aprenderam no tempo. E nós vamos ser julgados hoje pelo nosso tempo, pelo que nós estamos aprendendo hoje. Por isso a tamanha e grande responsabilidade que nós temos. Por muito mais conhecimentos vamos ser julgados, como diz Tiago. Então, vamos lá. Veja, por um primeiro tabernáculo, conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, meus queridos, que é uma sombra, que é uma tipologia para o tempo presente, para o tempo dele já e para o nosso, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço.
Então, não adianta, a obra hoje, eu não sou salvo pela obra. Eles eram salvos por toda a obra do cerimonial, eles tinham que fazer, eles eram obrigados. Mas hoje não vou ser salvo por esta obrigação, por fazer obras, muito menos os cerimoniais que foram abolidas. Mas eu não sou obrigado a fazer obras simplesmente por minha conta para ser salvo. Não, eu faço obra porque eu sou salvo. Faço obras de misericórdia porque eu enxergo a necessidade de fazê-las por Cristo, imitando Ele, porque Ele fez isso. Vamos lá, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Ou seja, o come e bebe, as festas, né, as cerimônias. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Qual é o tabernáculo, então, que ele veio? Qual é o tabernáculo que ele está atuando? Primeiramente, o corpo dele, lógico, que é um tabernáculo, depois nós nele, mas ele foi para onde? Para um tabernáculo não feito de mãos humanas. Hoje ele está num tabernáculo celestial. Hoje ele está no tabernáculo celestial, não dessa criação. Eu vou tentar aqui reduzir. Vamos 15. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo à morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele é o mediador, ele intercede por nós. No sacerdócio terreno ele chegava a intercedir pelo povo, mas com sangue não dele, mas Cristo, pelo seu sangue, uma única vez. Nós agora acessamos o Pai por Cristo Jesus, porque ele está no Santo dos Santos, ele nos media. Porque onde há testamento necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, é por isso que Cristo teve que morrer, para que a herança fosse entregue. Como é que ele vai entregar uma herança, ele vivo? Como é que vai, então, abrir um testamento, né, e cumprir esse testamento se ele ainda vive? Então, por isso que ele morreu. Não dá para comentar muito mais ainda, são muitas revelações neste verso. Vamos lá. Eu quero encurtar aqui, porque é o que eu peço que vocês leiam. Leiam este capítulo também. Leiam Levítico 16 e Hebreus 9. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, lembra lá no início? Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então ele está como nosso sumo sacerdote em um santuário não feito por mãos humanas. Ele está no céu, no lugar santíssimo que é a destra de Deus. Ai, meu Deus, isso aqui é tremendo, meus irmãos, tremendo, tremendo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Que dia que ele vai aparecer? No último dia, porque aqui nós estamos em Hebreus. Jesus já veio a primeira vez, já morreu. Agora ele vai aparecer a segunda vez. Que dia que ele vai vir de novo? Só naquele dia, meu querido. Dia e hora ninguém sabe, mas ele vai vir naquele dia. Os céus vão se abrir, ou seja, o santuário vai se abrir, o véu que é o céu, né? O domo ali vai se abrir. E ele vai sair. E nós encontraremos ele nas nuvens, e ali será expiado o pecado definitivo. Detalhes, na próxima parte, eu vou fazer essa ligação aqui, para nós compreendermos, ok? Eu vou fechar aqui com Hebreus 10:1, que eu sempre gosto de ler, para as pessoas que duvidam ainda, ok? A questão de sombras, essas coisas. São vários versos. Você tem que botar isso na sua cabeça. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata. Então a lei não era a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles já chegam. Então eles todos os anos faziam e nunca iriam ser aperfeiçoados. Porque ali não era exato, era só sombra. Os bens futuros eram muito melhor, que é um sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Todos esses versos aqui, todos, está falando justamente de figuras, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então aqui era sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já
para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olhe, viu, Moisés, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Quem mostrou para ele no monte? Deus mostrou para ele no monte o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer, porque seria sombra de algo futuro. Ó, depois eu te convido a ler todos esses versos, todos eles estão falando das sombras, ok? Vamos parar por aqui que o estudo ficou um pouquinho grande. Então eu te convido a participar da outra parte, né? Seria a quarta parte dessa série de estudo do mundo dos mortos, para onde nós estamos prosseguindo, caminhando lentamente, tentando destrinchar, amarrar, fechar todas as brechas para não deixar margem para questionamentos, colocando e citando a palavra de Deus, para que, se você realmente não acredita no que nós estamos acreditando e passando nesse estudo, você pode sim comentar, deixar o seu comentário, né? Será bem-vindo o seu comentário, para que possa nos edificar e até mesmo nos ajudar também. Mas eu peço que você olhe dentro da palavra de Deus, leia todo o contexto, e aí sim nós podemos conversar tranquilamente. Nós não estamos aqui para trazer contendas e nem divisões no corpo de Cristo, ok? Então eu te convido a participar, né, da próxima parte, senão você ainda vai ficar sem entender a questão do local do cativeiro e o que Jesus levou cativo o cativeiro. O que ele levou? Te convido a participar. Dê um like se você gostou do estudo, compartilhe o vídeo com os amigos, com a família, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda muito a divulgar ali os estudos para mais e mais pessoas, ok? Então, eu te agradeço, meu irmão, até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.